No Clube do Comércio, em Irati, o balé encontra um lar sob a orientação calorosa de Ana Flávia Martins, uma professora que transforma o estúdio em um reino de aprendizado e crescimento pessoal. Atualmente, Ana dá aulas para crianças de 6 a 9 anos e também adultos, além de oferecer aulas para Balé Baby em um estúdio particular. Ana Flávia começou sua jornada aos 8 anos de idade, inspirada por uma simples caixinha de música. Eu comecei aos 8 anos, porque eu ganhei uma caixinha de música, e aí eu fiquei obcecada por bailarinas. E a minha mãe conseguiu achar uma moça que dava aula na academia, e eu estudei até os 15 anos, aí depois eu parei por um tempinho. Mas foi uma jornada um pouco difícil, mas hoje em dia eu vejo que tudo valeu a pena. E o que te motivou a ser uma professora de balé? De onde veio assim, essa ideia, essa inspiração para você começar a dar aulas também? Quando eu parei de dançar, eu vi que não existia uma outra opção de um lugar para eu dançar. Aqui na cidade só tinha um lugar. E primeiramente eu fui chamada para dar aula numa escola, estava super insegura, mas eu comecei a fazer alguns cursos, com a ajuda da minha irmã também, que é fisioterapeuta, comecei a desenvolver as aulas. Aí depois de uns 2 anos eu me senti segura para pedir trabalho em uma academia, fui aceita. Aí depois de um tempo eu conversei com o dono aqui do Clube do Comércio, que é onde a gente fazia as apresentações, e ele permitiu que eu lecionasse as minhas aulas aqui, ministrasse as aulas. E estamos aí até hoje. Isso que eu ia perguntar, aqui do Clube do Comércio, né? Como que foi aí essa conversa? Quem indicou? Como que funcionou para você vir dar aula aqui? O diretor disse que o Virgílio Trevisan, né, que é o diretor, ele disse que há muitos anos atrás teve aulas de balé aqui e ele sempre teve vontade que retornasse. Mas como eu disse, o balé na cidade ele sempre foi muito escasso. Quando eu entrei em contato para fazer a apresentação das crianças aqui, ele disse: seria bom se tivesse o balé aqui, jogou algumas indiretas. E um dia eu falei: Virgílio, será que eu poderia começar, tentar, né, dar as aulas aqui? Aí as meninas mais velhas vieram, gostaram, as crianças também gostam muito, que elas dizem que aqui parece um castelo. E estamos aqui. E é ótimo, um espaço maravilhoso. E a partir de que idade hoje você dá aula? Como são aí essas divisões, né? Porque eu sei que tem adulto e infantil, mas como que funciona aí? As crianças de 2 a 4 são do Baby. Eu não dou aulas aqui no clube para Baby. Eu dou numa academia particular, chamada Aline Toledo, o estúdio dela. As crianças aqui, elas são do Balé Preparatório 1, então elas vão de 6 a 9. E elas já estão há algum tempo fazendo dança, a maioria delas já eram minhas alunas, outras vieram de outros lugares. E os adultos, eles entram em contato, começam, a maioria fazem aulas particulares, hoje em dia a gente está acolhendo mais. Mas é importante, eu acho interessante começar o balé depois de adulto. Isso que eu ia perguntar, tem idade para dançar balé ou não? A idade no balé ela é importante quando um bailarino ele quer participar de concursos ou entrar em grandes academias de dança, mas essa não é a proposta que a gente tem aqui no clube, nem não é a proposta que eu tenho como profissional. Eu prefiro que as crianças e os adultos eles consigam utilizar o balé como um hobby e aprender de uma forma leve, não com aquela rigidez tão extrema do balé, de modo que isso seja produtivo para a vida delas no futuro e não aquele esporte que vai consumir uma parte muito importante da infância ou da vida de uma pessoa. Você falou aí da parte do balé rígido, né? Antigamente a gente sabe que tinha muito isso, né? Da bailarina ter que se dedicar extremamente ao balé e tinha um padrão, digamos assim, para ser bailarina. Hoje você acha que isso cabe ao balé ou já mudou bastante? A gente precisa ser bem sincero que em grandes companhias isso continua. O balé russo é muito rígido, não é? Mas é por isso que eu, como profissional, pretendo sempre fazer as coisas de uma forma diferente. Às vezes eu me cobro muito para não aderir à rigidez que veio da minha formação para as minhas crianças, fazer diferente. E a gente estava vendo ali você dar aula, né, ali para Rafa. Você fala de muitos termos, né, dentro do balé. Você pode contar um pouquinho quais são esses termos, o que é cada um? Então, são muitos, né? O balé começou na França, então os termos derivam do francês, a maioria das palavras são em francês. A gente utiliza, tá adequando o ensino para a metodologia cubana de balé por ela ser apropriada para o corpo latino-americano. Como somos latino-americanos, precisamos disso. O que eu estava ensinando para a Rafa era o piqué en tournant. O piqué é basicamente uma batidinha que você dá no pé para ele subir. E o en tournant é quando você
gira o corpo em um ângulo, faz um giro com o próprio corpo. Aí isso não seria, isso é uma pirueta, na verdade, que a pirueta é qualquer movimento no balé que gira em torno de uma perna só, somente uma perna. E não lembro qual outro movimento. A gente fez também os cambrês laterais, que são para um lado, para o outro, para trás, que é basicamente a curvatura das costas, mas eles são infinitos. Poderia passar o dia todo aqui. E em relação às músicas, vocês usam apenas as músicas clássicas para o balé ou dá para ir para outros gêneros? Eu busco sempre utilizar músicas que eu conheço, porque como a rotina é muito corrida, com faculdade, trabalho e tudo mais, eu acabo não tendo tempo de fazer os exercícios com muita precisão se eu não conhecer a música. Então, se eu conheço, eu já entendo o ritmo e já consigo passar na contagem. Vocês viram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contagem no balé vai só até 8. Então, a gente usa músicas clássicas que derivam dos balés de repertório, que são balés que contam uma história. E também músicas populares, até algumas músicas da Disney que são adaptadas para piano, que são feitas para aula de balé. E cada uma delas tem uma função, né? Então, as muito lentas são para pliés e adágios, aí tem os tandis, tem as músicas de pirueta que se você escutar elas parece que faz sentido. Parece que a música de pirueta ela vai girando. E as de Grand Allegro são saltos muito grandes, então são músicas um pouco mais animadas. É isso. E hoje, mais ou menos, cerca de quantas alunas você tem aqui no Clube do Comércio? Acredito que são 12. E quem quer vir aqui ter aula com você, como que faz? Entra em contato com você aqui no Clube do Comércio, como que funciona? Pode entrar em contato com o diretor do clube, ele vai explicar, ou é melhor mandar mensagem diretamente para mim e eu explico como é que funciona. Se quiser passar teu telefone, tuas redes sociais aí para quem quiser? O meu Instagram, eu acho que é o que eu mais posto, é AnaFlavia_Martins, com 2 N's, com 2 Is. E o meu número é 42 999 14 95 70. E agora eu peço para que você deixe um convite para que alguém venha fazer uma aula experimental e venha conhecer também esse mundo do balé. Faço convite para todas as idades, mas especialmente aos adultos, os adolescentes que sempre tiveram vontade de fazer dança. A gente está realmente tentando construir aqui um balé no clube, uma expressão artística, e eu acho muito interessante. Se você tem essa vontade e acha, não, mas eu não vou conseguir porque o balé é muito difícil, aqui você vai ver algo diferente. Eu sempre gostei muito de balé desde que eu era criança. Eu assistia os filmes da Barbie, Lago dos Cisnes e tudo mais, e eu gostava das músicas, e eu sempre sonhava em ser bailarina. E aí, só que quando eu era adolescente tinha outras prioridades, né? E aí quando eu tive a oportunidade, em 2018, eu fazia em outro estúdio, eu comecei a fazer balé. E como você conheceu a Ana e veio aí a ter aula com ela? A Ana é minha amiga de fora. Aí a gente sempre se encontrava em alguns lugares e a gente tinha essa paixão por balé junto, né? E aí acabou que um dia ela falou que ia começar a dar aula numa escolinha e que futuramente talvez ela conseguisse dar aula para mim também. E aí deu certo, daí ela começou no estúdio lá e eu comecei a fazer as aulas com ela. E como você avalia aí as aulas da Ana? Ai, são maravilhosas. Ela é uma boa professora, tem bastante paciência, né? Porque eu erro bastante. E ela corrige bem, ela é bem rígida assim, mas é bem boas aulas. E qual é a importância do balé na sua vida? Eu acho que é tudo pra mim, é o meu ponto de alívio quando eu venho aqui e eu danço, eu me sinto leve, eu descanso assim da semana, apesar de ser cansativo, mas é uma paixão mesmo. E vocês gostam de fazer balé? Sim. Quantos anos vocês têm? 6. 6. 6 também? E o que vocês já aprenderam aqui no balé? Ficar de ponta do pé. Deixa eu ver. E pular. Deixa eu ver. E eu também sei pular, a gente também aprendeu isso. Faça de novo ali que eu já ver. Ai, meu Deus, que linda! E vocês gostam do de balé? Sim. Muito? Sim. O que vocês têm a dizer sobre a tia Ana aqui do balé? Vocês gostam dela? Sim. É? Sim. Qual que é o movimento preferido no balé pra vocês fazerem? Ficar de ponta do pé. Vocês gostam de ficar na ponta do pé? A minha coisa preferida de fazer no balé também. É? Vocês adoram? E pular também. E faz quanto tempo que vocês estão fazendo balé? Vocês começaram esse ano? No outro ano também.
Vocês fizeram? Eu comecei no outro ano. E na minha primeira vez no balé, eu fiquei um pouquinho com medo. E daí, agora eu não tô mais com medo de vir pro balé. Agora eu tô ficando feliz. E você? Eu também. É? Então tá bom. E vocês gostam de fazer balé junto com as coleguinhas aqui também? Sim, E já fizeram apresentações também? sim, sim.